colegas, sou o Gerardo Lima, estamos aqui para mais um Unicast, o podcast dos oficiais de justiça, e hoje tenho aqui a honra de receber nosso colega Edelson Nagues, que é oficial de justiça do TJDFT já há muitos anos, mas não só isso, é poeta, é escritor, é revisor de textos com inúmeros prêmios literários e grande reconhecimento por essa atividade. Edelson, muito obrigado pela sua presença aqui. Boa tarde, ou boa noite, bom dia, dependendo do horário que os colegas forem assistir. Obrigado a você pelo convite, Gerardo. Muito me honrou, né? Eu já vi quantas pessoas, né, qualificadas passaram por aqui e eu me sinto assim, até é um desafio para mim, comparando com os vários colegas que passaram por aqui. Mas a gente gosta de desafios. E já até no início mesmo te parabenizar por esse formato de comunicação, né, que tem tido um efeito muito interessante e você tem se revelado ser um grande entrevistador. Não é fácil isso. Principalmente você não sendo da área de jornalismo, eu também não sou, né? Mas a gente reconhece isso e você tem mais um talento aí descoberto. Parabéns. Obrigado, Edelson. E assim, agradeço demais a sua presença. Vocês já viram que o Edelson é de uma humildade assim impressionante. O cara é uma sumidade, muito reconhecido já por tudo que fez, tudo que faz e que dá uma contribuição enorme, né, também para nossa categoria. Assim, a gente tem muito orgulho, né, de que uma pessoa da qualificação do Edelson integre a nossa categoria. Edelson, mas fala um pouquinho de você. Você não é de Brasília, né? Você veio de Mato Grosso? Na verdade, eu vim para Brasília de Natal, mas já é outra história. Eu sou mato-grossense, né, de Rondonópolis, e fiquei lá até uns 15 anos, depois fui estudar o antigo segundo grau no interior de São Paulo, e quando voltei, meus pais já tinham se mudado para Cuiabá, então aí eu morei 13 anos em Cuiabá, onde eu entrei na UFMT, entrei na Caixa Econômica, né, por volta dos 20 anos de idade, na Caixa Econômica. E, inicialmente, cursando administração de empresas, não gostei do curso e fui deixando, e direito não era também um dos cursos do meu sonho, que eu queria fazer jornalismo, naquela época acabei falando de jornalismo aí, acabei não fazendo, né? Mas, e por incrível que pareça, em 82, depois 86, eu estava por lá quando comecei o outro curso, não tinha jornalismo em Mato Grosso. Na Federal não tinha nem em universidades particulares. E eu pensava em fazer o jornalismo também por essa questão de escrever, né? Desde muito novo eu já gostava de escrever, já tinha um pouco de jeito para a coisa, mas não tinha lá. Eu achava que isso iria me ajudar na literatura. Na verdade, eu estava um pouco equivocado, perceberia isso depois. Mas aí depois, então, eu acabei desistindo de administração lá pelo 3º ano, deixando muita coisa, o currículo todo bagunçado. E aí eu tive que prestar outro vestibular e passei para Direito. E o curso de Direito acabou me trazendo muitas oportunidades, né, muitas possibilidades, né, profissionais, foi o que realmente garantiu aí a minha sobrevivência nas últimas décadas. E quando é que você entrou? Que ano que você entrou na Caixa? Entrei na Caixa em 82. Foi no concurso, tinha 20 anos, né? Fiz 60 esse ano. Olha, parabéns. Sou novo nessa coisa de ser idoso, mas estou aprendendo ainda. Mas também é um idoso com a juventude, aí muito grande, né? Isso, a barba ficando grisalha, porque cabelo quase não tem mais, então não dá para ficar grisalho. Tem gente que diz que, eu penso, né, como eu estou sempre de boina, me conhece sempre, me vê sempre de boina, acha que é para disfarçar uma possível calvície. Eu acho que é isso mesmo, que eu estou começando a desconfiar aqui, por isso. E você viveu, assim, nesse período lá, como bancário, uma grande efervescência das lutas sociais no Brasil, né? Ali foi um período que começou a precarização dos bancários no Brasil, que até então era o concurso que tinha, né? Quem fazia concurso por Banco do Brasil, né? Caixa Econômica, ficava rico, né? O pessoal brincava que fez na vida, né? Passando isso, mas ainda tinha muito essa ideia. E foi realmente um momento, né, muito rico com relação a isso. Eu também entrei nessa época, já estava na universidade, né, e participei um pouquinho só mesmo do movimento estudantil, mas eu senti já estava começando um movimento sindical muito forte, e eu já na Caixa Econômica, né, eu senti que ali realmente que estava essa questão de
de se contrapor mesmo a toda a situação que ainda a gente vivia em 82, né? O pessoal deve se lembrar, em 85 aqui, acabou de vez a ditadura, né? Então a gente estava ainda no finalzinho da ditadura. Eu tenho até antes que eu me esqueça, né? Que também nessa época eu participei, além da literatura, outra paixão minha é a música, né? Eu tive lá em Mato Grosso por uns 10 anos também, tinha uma banda musical. E era um dos meus sonhos participar de festivais, né? E eu participei de alguns festivais universitários, e o primeiro festival de que eu participei, eu conto assim que eu tenho conto com orgulho isso, eu tive uma música quase censurada pela ditadura, porque ela foi, o nome, inclusive o título é Gente e Gado, naquela linha de disparada, né, do Geraldo André, estava naquela influência, ou do próprio, depois, Zé Ramalho, né? Então, tinha uma colega que era estagiária na Caixa Econômica, né? Eu já estava também na Caixa, e ela trabalhava, era diretora do DCE, uma das organizadoras do festival. Aí depois passado o festival, tal, né, não estava sabendo de nada, ela chegou para mim: poxa, Edelson, você sabia que a sua música quase inviabilizou nosso festival? Eu falei: não, estou sabendo agora, né? Porque o que foi que eu fiz dessa vez? Ela: não, é que todas as letras, né, inscritas, das músicas inscritas no festival, tinham que passar pela Polícia Federal. Tinha ainda, não era chamado censor, mas tinha alguém lá que analisava as letras. E eles encresparam com 3 letras, sendo a minha uma delas, né? Então, eles ficaram lá uns 2 dias de queda de braço do DCE com a Justiça Federal, como já estava assim, com mês de abertura, né? E eles falaram: olha, se não liberarem as 3, não vai haver festival. E a gente vai para a imprensa divulgar, porque não houve. Aí depois acabaram liberando. Eu fui finalista com essa música, toda uma alegria. Mas assim, então era esse momento muito rico, né? E também muito complexo, também, como a gente está vivendo um momento difícil agora, né? Muito complexo também. E então, o movimento sindical estava efervescente, né? Em 82 entrei na Caixa, comecei a participar em 83, 84, já de assembleias, né, do sindicato, tudo, a gente começou já a ver isso. E tinha sido recém-criado, né, o próprio movimento lá no ABC surgiu nessa época, né? Então, havia um reflexo. O Sindicato dos Bancários era um dos mais fortes do Brasil, né? Junto com os metalúrgicos, petroleiros, né? E os bancários. Então, a gente parava o Brasil quando tinha, porque ainda para, se os bancários quiserem. Hoje, nem tanto, né? Porque há outros recursos, mas antes não, né? Porque tudo passava pelos bancos, pela compensação de cheques. Então, foi assim, um momento muito rico, e eu consegui me integrar, participar bem, atuar, né? Até fazer parte de diretoria do sindicato, e também numa federação que foi criada lá, a Federação do Centro-Oeste acabou tendo sede lá em Mato Grosso. Nessa época, inclusive, que era muito atuante no movimento sindical, a Érica Cocai, né? De vez em quando ela ia lá, porque ela era funcionária da Caixa Econômica também, né? Então, foi assim um aprendizado, né? Desenvolvimento muito grande. A gente trabalhou muito essa questão de base com as categorias, né? De mostrar mesmo, né, aquela nossa realidade, a gente aprendendo e, ao mesmo tempo, compartilhando isso. Então, foi um momento muito rico, muito importante nessa minha formação, na definição de muitas coisas. Que legal, Adelson, assim, você sempre ensinou para todos nós, assim, né, muito do movimento sindical, né? Você pegou essa época que é uma época riquíssima, que é um divisor de águas no Brasil do movimento sindical, a década de 80, né? Sem dúvida nenhuma, você citou aí os 3 principais ramos. E hoje o movimento sindical vem buscando se modernizar para ainda manter um diálogo aberto com os trabalhadores, mas isso só é possível se compreender aquele movimento daquele período, né? A forma como foi construído e como isso aproximou. Eu até vi esses dias até no podcast que o Lula participou, né? Ele assim, dizendo que quando foi lançado candidato em 88, na cabeça dele aquilo era quase que uma brincadeira, assim, não, como assim, né? Eu vou concorrer com o Mário Covas, vou concorrer com o vice-presidente que ia concorrer também, eu estou concorrendo com outros tantos que estão ali e que já tem uma história política muito grande, né?
E aí ele, naquele momento, ele tomou um pouco da noção do tamanho que aquilo tinha se transformado, porque assim, eram vários movimentos sociais que naquele momento ali se aproximaram até da construção do PT Sim, naquela fase histórica em ali, 80. e aí o movimento sindical era o mais forte que tinha, né, em termos de organização, e acabou ficando à frente, e veio, né, o nome dele como uma grande liderança, sem dúvida nenhuma, que foi projetado e quase ganhou a eleição, né, já naquele Sim, momento. E aí ele o segundo teve, turno foi o segundo turno apertado, equilibrado, dentro daquelas coisas lá que a gente já havia fake news naquele momento, né? Era só a aí forma que já, era diferente, né? exatamente. Mas havia um papel da imprensa muito mais concentrado, né? Mas foi muita coisa naquela eleição ali que já se percebeu, né? Como é que isso se operava na prática. Mas, assim, é muito interessante para ver a riqueza do movimento sindical desde daquele período, né? E que traz um impacto até hoje. Não é à toa que o Lula está aí disputando novamente a eleição presidencial com chances de ganhar. E vários, né, sindicalistas saídos, né, formados naquele movimento tiveram depois, né, participação na política mesmo, né, continuam aí, o Vicentinho, Uhum. Bezoini, tudo. Sim, são Eu vários vi lá quadros, né? em cima do caminhão, com camisetinha e tal, depois virou, né, Sim. ministro, isso aqui. A própria Constituição de 88, ela foi construída, né, e com muitos direitos fundamentais, muitos direitos sociais a partir dessa participação do movimento sindical muito forte, com quadros extremamente relevantes que estão aí Sim. até hoje, né? Com É, certeza. E no próprio movimento também, das diretas já, né? Os sindicatos foram fundamentais, né? Naquele movimento ficar tão forte, né? Pegar aquela força toda e, embora não, né, num primeiro momento não tivesse sido sim. aprovada, né? A emenda, mas desculpa, depois, né? Acabou um desdobramento, isso tendo que realmente acontecerem as diretas. Não, aquele movimento foi importantíssimo, na verdade foi decisivo, né, para os passos posteriores. E aí você participava, né, participou, aliás, os festivais de música também eram grandes atos políticos também, Sim, né, do período ali, com a gente lembra daqueles atos da participação de Gil, né, do Caetano, de Chico, né, da teve um Elis, pouquinho né, depois. é, E é, também no nível realmente muito diferente desse pessoal aí. Mas até porque era uma inspiração, né? sim. Já a gente via aqueles festivais dos anos, né, 60, 70, que surgiram. E eu falei, poxa, eu sempre gostei de música, um dia eu quero sim participar de um festival. E aí teve, além dos festivais universitários, né, a Caixa Econômica, o primeiro acho que foi em 86, começou a realizar, né, não a Caixa Econômica, mas a Federação dos Funcionários da Caixa Econômica, a FENAI, né, que congregava todas as associações, né, como a FENASOJAF, nossa, e começou a organizar, né, a cada 4 anos, um festival nacional de música. Então é muito interessante. O estadual, né, como a nossa banda das poucas lá, a gente passava fácil e a gente ia para o nacional. Então participei de muitos, em Vitória, Manaus, Rio Grande do Sul, lá em Porto Alegre mesmo. O último de que eu participei, que eu sairia um pouco depois, foi Campos do Jordão. Cantamos lá com um frio a 2 graus abaixo de zero lá. E era um local alto, a gente tremendo lá, mas tinha que cantar. E você era o vocalista? Vocalista, e eu, assim, você vê, eu estou um pouquinho rouco, até comentei aqui que teve um congresso que eu perdi totalmente a voz, né? E então afeta muito essa mudança de clima. E no dia exatamente na noite que nós cantamos, né? Eu estava um pouco rouco, eu tive que me esforçar e aquele medo. Tem até aquela apresentação no intervalo dos festivais, né, vem um cantor de renome, eles sempre levam. A Adriana Calcanhoto esteve lá nesse dia. E também na noite que a gente cantou foi a Nana Caymmi. A Nana Caymmi cantou 8 músicas e falou, pessoal, me desculpe, eu vou parar porque está muito frio aqui, não estou conseguindo. E saiu. Aí foi gostoso, nós fomos pro hotel, tinha um saguão enorme, uma lareira, né, e ficamos abaixo de vinho e queijo e tocando violão a noite toda. Foi muito gostoso. Então, uma das melhores lembranças que a gente tem, assim. E foi comandada essa noitada lá, né, essa cantoria foi comandada pelos colegas lá de Mato Grosso. Tinha uns músicos excelentes, né, me acompanhando. Mano. E foi muito legal. Então, é uma lembrança, assim,
lembranças muito boas, né, que a gente traz dessa época. E lembrança e construção, né, que você assim, deu para o movimento, né, para a luta dos trabalhadores. E essa questão da cantoria é interessante, que até hoje você gosta dos karaokês, né, que é uma brincadeira que os oficiais aqui de Brasília têm, né? Porque já que eu não tenho os meus amigos músicos, eu não sou músico, infelizmente, não sou instrumentista, né? Então, foi o que me restou, o karaokê, mas eu gosto, é legal que você não depende também de ninguém, vai ali, e aí a gente acaba congregando uma galerazinha, né? Aí conheci o Júlio César nas cantorias também uma vez, num encontro nosso, aliás, teve um karaokezinho, aí eu convidei, ele começou a participar mais, o Ivan, né? Emerson com a André, um monte de gente que gosta também, então é muito legal. E é uma forma também de unir, né? A gente marcar alguns encontros. Infelizmente, a pandemia acabou cortando um pouco isso. E o karaokê, onde a gente sempre ia, infelizmente também, um pouco antes até da pandemia, uns 2 meses antes, o dono lá acabou morrendo, né? Teve um ataque cardíaco lá mesmo. Aí quebrou um pouquinho isso, mas a gente tem que retomar. Com certeza, né? Atividade bem, bem importante aí em diversos aspectos. E assim, você estava lá no meio desse movimento todo, participando dos festivais e assim, como diretor até do sindicato lá dos bancários. Quando é que você decidiu que queria ser oficial de justiça? Como é que foi esse processo? Por que o cargo de oficial de justiça te atraiu em determinado momento? Na verdade, eu não decidi, né? E não foi também nessa época. Aí já estava um pouquinho depois, em 94, né? Eu concluí o curso de Direito, né? E me casei, foi tudo assim, mais ou menos ao mesmo tempo. Acabei enrolando um pouco para concluir o curso, que comecei com um, parei, o outro também empurrando um pouco na barriga. E a gente trabalhava na Caixa Econômica no início 8 horas. A Caixa Econômica era o único banco que trabalhava 8 horas. Fala, não é banco, é empresa estatal e todo o serviço de banco. E tivemos que fazer a primeira greve da Caixa Econômica, greve histórica, em 85, pelo movimento 6 horas já baseado nas diretas já, né? E aí conseguimos, uma greve que parou o Brasil todo, só que foi a partir de 87, às 6 horas, né? Então aí eu fiquei um pouco melhor. Mas você trabalhar, né, 8 horas por dia num banco e depois, né, fazer faculdade, aí você às vezes bate o cansaço, mas a gente vai levando. E então quando eu concluí já o curso e também a esposa aceitou o pedido de casamento depois de uns 3 anos que eu tinha feito, 3 não, 5 anos antes, aí depois, não, desculpa, 2 anos antes, né? Eu fiz o pedido, porque 5 anos ficamos separados. Ela morava aqui em Formosa, aqui perto. Os pais dela são daqui, eu morava aqui. E aí, uns 2 anos depois, 3 anos depois que eu tinha feito o pedido, ela me ligou. E aí, tá valendo ainda aquele pedido? Eu falei, tá valendo, nem me lembrava bem qual pedido mesmo. Aí depois fiquei, que pedido? Então vamos conversar. Eu falei, vamos. Aí vim aqui em Formosa. Falei, qual pedido? Qual pedido você está falando mesmo? Falei, isso ela fica toda a vida. Aí, não, tá valendo. Então, resolvemos nos casar, né? E aí, fomos... a gente queria sair. Ela estava morando aqui em Brasília, inclusive, né? Os pais dela em Formosa, ela trabalhando em Brasília, e eu lá em Cuiabá. Então, a gente tinha 5 anos que a gente não tinha contato. Ou não estava namorando. Foi uma coisa assim, pensar, não vai dar certo. Eu tava indo para 28 anos de casamento. Olha, coisa boa. Parabéns. Com uma filha linda de 21. Não, parabéns, né? Pela família aí, né? Então, uma história bem interessante. Mas foi uma loucura. E aí nós resolvemos... eu já queria também sair de Cuiabá, parece que chega um momento que esgota um pouco para você, né? Aqui a questão da música, alguns colegas já tinham saído de lá, a banda já foi se esfacelando. E eu queria também buscar novos rumos, até para me dedicar à literatura, que sempre foi o meu projeto mesmo, desde muito novo, né? Desde os 11 anos, era assim, que eu fui adiando. E aí eu resolvi... a gente queria, assim que eu me casei, conversando, antes mesmo de nos casarmos, né? A gente conversando onde iríamos morar e a gente surgiu o Nordeste, né? Foi o Nordeste lindo e tal. E aí conseguimos, né? Eu consegui uma transferência até por uma sorte lá, intervenção de uns, e o pessoal falou, olha, eu acho que quando o superintendente viu lá o seu nome para uma transferência, sem permuta, que ninguém consegue, né? E eu não iria conseguir uma permuta, alguém de Maceió ou Natal lá para Cuiabá, né? Muito difícil. E aí ele liberou sem permuta. E o pessoal, não, quando caiu o seu nome lá, Delso, para ficar livre desse sindicalista aqui, assino, onde que eu assino? Mas foi mais ou menos isso mesmo, né?
E aí, então, fomos morar em Natal, né? Ficamos 3 anos em Natal, lá que aí fui também, um outro sonho que eu queria, que era estudar filosofia, até já dentro do projeto de literário, né? De formação para a literatura, que eu entendia e não estava errado. Estava com relação ao jornalismo, que não ajuda na literatura, né? Mas a filosofia, sim. Aí eu, infelizmente, não terminei o curso, mas estudei, assim, peguei uma base legal e quero até retomar os estudos depois que me aposentar. E de lá, aquele achatamento salarial terrível, né, do FHC, e que isso, criaram aquele programa de demissão voluntária, né, tal do PDV, isso, PDV. Tô me enrolando na sigla aqui. Obrigado. E aí eu saí, né? Eu conversei com eles para falar, não dá, né? Eu vou sair para a gente tentar, né? Outro concurso e tal. E aí saí lá em Natal, ainda fiquei lá uns 6 meses esperando o concurso que ia ter e acabei vindo aqui para Mato Grosso. E oficial de justiça não era assim, né? O objetivo naquele momento, né? Eu, assim, o meu sonho, como eu na área de direito sempre gostei mais da área trabalhista, né? Era ser fiscal do trabalho. E aí tinha, inclusive, comecei a me preparar, estudar para alguns concursos. Teve também de fiscal da Previdência, não era bem, mas né, até porque ganhava bem mais, né, do que eu ganhava na Caixa Econômica, umas 3, 4 vezes mais quase. E oficial de justiça naquela época era pouco mais do que eu ganhava na Caixa Econômica. Eu falei, bom, não vou sair do emprego que estava com achatamento para ganhar quase a mesma coisa. Mas aí fiquei quase 2 anos desempregado, né? Preparando para concurso, o dinheirinho que eu peguei, esse da Caixa foi acabando. E, felizmente, surgiu esse de oficial de justiça. Eu estava me preparando para um outro, até para fiscal da Previdência, né? Fiz, tive a felicidade de passar, mas demoraram um pouco para chamar. E aí, quando chamaram também, ainda não era aquele salário todo, melhorou bastante um pouco depois com a GAI, né? Sim. Que era a GAI mesmo, já que não é o GAS, né? Na verdade era a chamada de GEM, né? Gratificação de execução de mandados. Bati aqui, ele vai depois me dar uma... Exatamente, era a GEM, que o Denis deve ter um papel muito importante. O Denis, o Smith, né, tiveram uma atuação muito importante lá, o Codesso, a gente tem que valorizar, né, o trabalho que eles fizeram. Codesso fantástico também, falo direto com ele. Mesquitas também. Mesquita, né? Então são colegas que, nesse momento, fizeram, né, contribuíram bastante para a nossa categoria, né, que ficava direto no Congresso para que fosse aprovado, elaboraram o projeto de lei e tudo. E aí melhorou já bastante. Tanto é que tinha um colega que tinha entrado no mesmo dia que eu, nós entramos juntos, trabalhamos juntos na vara da infância, foi o primeiro momento. Ele continuou estudando para concurso e logo depois ele passou para gestor governamental, que era também um cargo muito bom, né, de assessoria dentro dos ministérios, né? E ele foi lá, fez todo um treinamento que equivalia a um mestrado até, mais de 360 horas de formação. E quando saiu a GEM, ele voltou. Não ficou melhor aqui, voltou para cá e acabou se aposentando. Já tem uns 2, 3 anos. Tem mais até. Então, assim, né, não era aquele, né, o sonho tal, ser oficial de justiça. Mas depois eu me adaptei bem à função, né, às atividades. E gosto dessa flexibilidade de horários, né? Uma coisa que sempre atrai, só que também acaba sendo uma faca de 2 gumes para usar esse chavão, né? Mas, assim, eu acho que a nossa atividade é a importância dela, né? E você vai compreendendo essa importância, porque se não é o oficial de justiça atuando, uma decisão judicial, que é uma coisa, né, muito forte, vira letra morta, né? A gente aqui que dá vida àquela decisão. Eu canso de falar que, assim, o jurisdicionado, ele vai para o judiciário, ele não quer um pedaço de papel dizendo que ele tem direito. Exatamente. Ele quer o bem da vida de volta, né? Então, ele quer o apartamento, se o inquilino não estiver pagando, de volta. Ele quer o banco, por exemplo, que é a busca e apreensão do carro. É um dos genitores, que é a busca e apreensão da criança. Fez muito isso na vara da infância. A ofendida quer tirar o ofensor do lar. Então, quem traz esse direito para o mundo concreto é o oficial de justiça, né? Isso, é um trabalho relevantíssimo. Muito relevante, deveria ser muito mais reconhecido e valorizado, né, pelos próprios magistrados, né, ministros e desembargadores, mas infelizmente, né, não é. Eles acham que no momento que eles assinam ali, pronto, já está feito. Não está ainda, né?
Até uma questão que a gente está tentando, né, enfrentar é a democratização do judiciário, né? Porque, assim, hoje os juízes são os únicos atores, são relevantes, sem dúvida nenhuma, mas são os únicos atores que têm voz dentro do judiciário, né? Então, para pegar o Isso. exemplo das universidades federais, há muito tempo que os estudantes já participam, já votam Sim. para reitor, os servidores administrativos votam para reitor, não são só os professores. Então, Claro. porque só, e não só magistrados, mas quem vota, na verdade, são os desembargadores, né? Que Aham. votam para presidente do tribunal, para os cargos mais importantes de gestão. Então, seria muito importante que se criasse essa espécie de cidadania dentro do judiciário, né? Nós também somos atores políticos ali dentro, nós somos mais de 90% do judiciário, né? Para pegar os servidores. Então, por que não a gente não pode dar uma contribuição para que a coisa funcione melhor, para que os serviços prestados para a sociedade sejam melhor? Exatamente. Realmente esse, né, deve ser um dos, ou deve ser essa uma das reivindicações da categoria de luta mesmo, que aí eu até me lembrei agora, você falando disso, na Caixa Econômica, o que a gente conseguiu, né, acho que eram 7 diretores naquela época, ou 5, não me lembro agora o nome, mas nós conseguimos, com esse movimento todo, bem organizado da categoria, de colocar um diretor escolhido pelos servidores, Sim. não servidores, os funcionários da funcionários, Caixa, né? E assim, eleito mesmo entre nós. Tanto é que um deles foi o próprio, que era o diretor era o presidente da FENAI, né? Antiga FENAI, foi um dos primeiros, e aí sim com mandato renovável, acho que a cada 2 anos, não me lembro agora assim com detalhes, mas foi, e ele ficava lá, era um dos 7 diretores com direito à voz e voto lá dentro da diretoria da Caixa. Isso é importantíssimo. Assim, a gente, por exemplo, vê o CNJ. É um absurdo não ter um conselheiro que seja um servidor. Sim, Os servidores não. exatamente. Será que os servidores não têm algo a contribuir com a sua experiência do dia a dia? Ou, por exemplo, os oficiais de justiça que têm esse trabalho de rua que é riquíssimo, né? Que trabalha junto com o jurisdicionado. Será que não tem condições de trazer elementos que são relevantes dentro da construção da política do judiciário, né? E isso traria, inclusive, o judiciário para mais próximo da realidade, né? Porque a gente sabe que, infelizmente, né, os juízes, desembargadores, ministros, mais ainda, não vivem a realidade que a gente vê ali no dia a dia, na rua, né? A gente conhece muito mais, né, a realidade brasileira do que eles, apesar deles estarem ali decidindo sobre isso, né, sobre essa realidade. E também esse que você sugeriu, por exemplo, alguém tem no CNJ. CNJ, né? CNJ. Tô ruim de... Às vezes me some, dizem que é efeito da Covid. Eu tive fraquinha. Covid tem esses problemas, assim, no começo do dá uma ano. dificuldade de memória, né? De Então, coisas tem pequenas, sentido, assim. sim. Mas ter um representante lá dentro contribuiria mesmo até para essa visão, né, de trazer, né, os demais ali para essa visão mais realista mesmo, de acordo, né, mais coerente com a nossa realidade. Sim. É muito interessante isso. E você, né, aí à frente do Unioficiais, né? Eu assino hoje os DF, né? A gente usa ainda, né? Mais. E você também participou, né, de algumas diretorias da AOJUS, né? Você sempre participou dos congressos também de oficiais de justiça. Né? Como é que você enxergou essa sua participação na luta dos oficiais? Você viu alguma diferença em relação à luta que ocorria dentro da Caixa Econômica? Como diretor eu cheguei a participar pouco, né? Até não concorria muito, foi até na sua gestão que eu tive o prazer de ser presidente, eu fui um dos diretores, por culpa do Júlio César, que foi lá em casa, no último dia me puxa, não, vamos lá, né? Não conheceu, né? A gente não se conhecia e na primeira conversa eu senti firmeza, sabia que ali estava uma grande liderança, né, com muito potencial, Obrigado. que acabou comprovando e cada vez mais, né, tem comprovado isso. Agora, né, confetes à parte. Obrigado, né? Isso aí eu atribuo à amizade, né? Mais do que qualquer coisa que são de muitos anos. E então eu notei uma diferença, assim, né, no começo até, porque eu vim de um sindicato que era muito combativo, né? Muito de enfrentamento, né? Lá na Caixa Econômica, os bancários de um modo geral, né? Naquelas greves, a gente ia mesmo para a rua, levava pancada de polícia, doidado, ainda tinha um resquício ali da ditadura, né? Ainda até na própria ditadura. E
E eu achei assim muito mais aqui assim uma coisa muito mais conciliatória, né? No início eu estranhava até os próprios os presidentes até da FenaSojaf, quando eu ouvia que era uma posição assim muito conciliatória com a administração. Aí eu falei, poxa, mas eu tinha que chegar lá metendo o pé na pau. Eu estava muito naquilo. Então eu tive também que me adequar um pouco, né? Falar, não, peraí, não é bem assim, aqui é outro, né? É um perfil um Outro pouco tipo mais de... conservador, eu acho, né? Isso, O judiciário, ele é com composto de certeza. pessoas, assim, talvez um pouco mais velhas, um pouco mais conservadoras mesmo. Acho que Aham. tem um pouco dessa diferença de perfil, né? Talvez. Sim, com certeza. Uhum. Então eu senti essa coisa e eu tive que me adequar um pouco mais e tentar, às vezes, tentar puxar um pouquinho na medida do possível para também ser um pouco mais aguerrido, que eu acho que a gente não pode também só ficar, né, tentando, vamos sentar administrativamente, vamos fazer uma reunião aqui, porque às vezes, né, já foi feita a reunião anterior, naquele mesmo sentido, não resolveu nada. Então é uma coisa que, né, as lideranças que estão mesmo à frente mesmo das entidades, né, tem que realmente sempre estar vendo, trabalhando. E uma coisa também que eu achava muito interessante nos congressos, que vamos falar com relação a congresso, que eu sempre participava também lá, né, é que havia um momento assim de alguém de fora da categoria, né, convidado, claro, pago para vir ali fazer, tipo um cientista político, um sociólogo, historiador, né, alguém que estava estudando bem aquela questão ali, específico, mas mais geral também. E ele fazia uma explanação daquele momento, né, do que era. Então, era uma análise de conjuntura, né, feita ali. E, a partir dali, em alguns congressos até, eram divididos em alguns grupos, né, trabalhar alguns tópicos tal, e esses tópicos, depois, eram aproveitados, né, esses estudos, para elaborar um plano de ação da categoria. Isso eu sinto assim que não há, de uma forma, pelo menos, tão, né, sistemática, assim, ou sistematizada, nos nossos congressos. Até eu já cheguei a sugerir muitas vezes isso, assim, conversando, né, com um ou outro, esteja assim à frente. Então, eu acho que, porque a gente vê assim, chega lá, tem palestra de um juiz, tal. Por mais bem preparado que seja, né, e né, muito bem preparado, as palestras sempre foram excelentes, né? O mesmo de colegas, oficiais de justiça também e tal, mas está no seio da categoria, está no meio, a visão acaba sendo um pouco limitada por isso, por a gente estar envolvido aqui. Se traz alguém de fora, né, ele pode ampliar isso aí, a nossa visão do que está acontecendo mesmo lá fora, ou no país como um todo, né? Por mais que a gente, né, consiga até extrapolar um pouco não uma bolha, que não é o caso, mas essa esfera mais, né, voltada para as nossas atividades dentro do judiciário. Então, eu acho que falta um pouco isso, a gente trabalhar melhor essa questão de como a gente, né, estudar, analisar a realidade para, a partir daí, determinar um plano de ação, né? Você tocou num ponto que é muito interessante e rico, Edelson. Assim, a gente tem um pouco disso, assim, eu fui, como você sabe, também diretor da FenaJuF, né? Então, assim, na FenaJuF, nos congressos da FenaJuF, a gente fazia isso, assim. Lá tinha, naturalmente, isso da democracia, assim, uma divergência ideológica muito grande lá dentro, né? Grupos representando até partidos políticos de matizes, né, distintas. Mas assim, a gente levava alguns cientistas políticos, né, para fazer uma apresentação ali da conjuntura, de perspectivas, e os vários grupos que integravam aquela diretoria, que era colegiada, ainda colegiada, tinha que sentar e tinha que escrever a linha política da entidade. E por mais que assim o pau quebrava lá naturalmente, né, entre os vários grupos, mas tinha que sair um texto para definir a linha política da Texto entidade. guia, né? E que não era uma linha que ia se confundir com a de nenhum partido político, evidentemente, mas Isso. era a linha que representava a categoria e aquela diretoria em um determinado momento. E aí você, assim, com alguma dificuldade, ou mais ou menos, mas você tinha uma linha a ser seguida.
Porque, na verdade, se não tem linha política nenhuma, você não chega a lugar nenhum. Né? Então, você tem que ter uma linha política para você, pelo menos, ter uma noção de qual é o projeto, né? Onde é que a gente quer chegar com o trabalho que está sendo desenvolvido, né? Então, com certeza, de uma riqueza enorme. É um modelo mesmo, esse modelo similar mesmo ao que era feito. Eu não participei de nenhum congresso da FENAJUF. Ficou faltando meu currículo. Não, não, nos próximos aí a gente vai participar, sei, quase me aposentando. E você sempre vai ter muita contribuição a dar por toda essa experiência. E no cargo de oficial de justiça, Adelson, assim, quais dificuldades que você assim percebeu com toda essa coisa da sua vivência? Você já foi vítima de violência, né? Já algumas vezes, né? Como é que foi? Como é que você enxergou assim as dificuldades e possibilidades de evolução para o nosso cargo? Com certeza já foi, inclusive, eu estava te contando um pouco antes, né? Que é um caso até meio muito conhecido no TJ, mas foi há mais de 10 anos, 12 anos, que eu fui assaltado e desassaltado. Um colega que fala sempre assim, o Camilo, sempre, você é o oficial, foi assaltado e desassaltado. Porque eu fui assaltado a mão armada mesmo, trabalhando, só que aí, quando mostrei minha carteira de oficial de justiça, eu com medo de eles acharem que era policial, né? Falou, não sou polícia, sou oficial de justiça. Eles viram os mandados e tal. Aí o outro voltou assim, pro outro, devolve. Pessoa errada, desculpa, doutor. Quando falou doutor, eu falo, coisa melhorou. Foi engano. Aí, né, faltou alguma coisa, falou, faltou meu relógio. Ele pôs a mão no bolso da bermuda e me devolveu o relógio, né? Desculpa, a gente pode precisar do senhor, né? Eu falei, tudo bem. Então, teve esse caso, claro, vários outros, né, casos de violência, mas esse foi o mais forte que eu tive, assim, né, estive na mira de uma arma, né, e assim, o fato de a gente trabalhar sozinho, né, é complicado. E em alguns, né, até alguns colegas se reúnem, eu estava ouvindo até um outro de Minas, o Carnevale, Carnevale, isso. Falando que eles trabalham tem um oficial de justiça acompanhante, um oficial de justiça amigo, né? Sim. Não sei como eles denominam lá. E isso, até quando ocorreu aquela tragédia com a nossa colega, né, Terezinha, sim, foi bastante ventilado isso, bastante discutido, não só ventilado, né, mas acabou não indo para frente, sempre trabalhar em dois, dupla, né? No mínimo. Talvez seja realmente, né, uma boa solução. Eu agora não me sinto muito à vontade, porque eu já estou mais realmente para sair, mas acho que é uma questão que vale a pena, né, aprofundar. A outra, e essa eu acho que também né, uma briga que a gente vai ter que pegar, assumir mesmo e buscar, é a delimitação do número de mandados, né? Acho que não dá, é impossível. Esses riscos aumentam muito, e né, eu vi, inclusive, você também, vi você discutindo isso com o Carnevale, né? Muita propriedade, os dois, muito conhecimento, né, de causa. Porque não havendo uma limitação de mandados, realmente, esse mês passado mesmo, eu peguei 180 e tinha uns 60 que eu tinha um problema de saúde, da outra leva que foi me passado sem os 20 dias, inclusive, de um para o outro, de uma distribuição para outra, foram 16 dias. E com 220 mandados na pasta, eu quase enlouqueci. Eu tive que trabalhar sábado, domingo, aquela correria toda, me recuperando de um procedimento cirúrgico, de retirada de um cálculo renal. E assim... E a gente se sente obrigado mesmo, não tem como, né? Vou pegar licença, mas mesmo se eu pegasse, eram 10 dias, não ia resolver os mandados, eu ficaria ou ia para o setor, depois voltariam para mim também, sobrecarregariam, né, o setor, mais ainda. Então, essa questão de delimitação de número de mandados, porque eu entendo assim, todo trabalhador tem a jornada delimitada, você trabalha, né, 7 horas por dia, 8 horas, entra tal hora, sai tal. 8 horas diárias, ou servidores internos, 7, né? Tanto é que isso acontecia no júri, né? Teve uma equipe anterior lá, de outro juiz, que os servidores internos entravam no mesmo horário que a gente, né? 9 horas. Depois, dadas 7 horas deles de trabalho, eles saíam, tinha que vir uma outra turma. E nós não, a gente entrava às 9 da manhã e ficava lá até 7, 8, 9. Teve dia que eu saí 1 hora da manhã. Então, outra questão que a gente tem que ver também. Para nós não vale, não tem limitação de jornada de trabalho, né? E se não houver essa delimitação, o número realmente fica ilimitado, né? Acontece, inclusive, está cada vez maior, né? Essa sobrecarga vai acabando com a saúde da gente, inclusive, principalmente, né, saúde mental. Tanto é que houve aquela tragédia, aquele colega lá no Ceará, recentemente, né? E deveria servir para alguma coisa, mas parece que
Pois é, essa questão é uma das mais absurdas que tem no cargo de oficial de justiça, né? Achar que o oficial tem que responder por todos os mandados, né? Na verdade, a gente faz concurso para carga horária, né? Os editais de concurso Exatamente. falam, vai trabalhar 40 horas, ou como o CNJ definiu, são 35 horas por semana. Não tem nenhum compromisso com o número de mandados, né? Isso aí é um problema do tribunal, ou dos Exatamente. tribunais que tem que otimizar o cumprimento. Mas, assim, o oficial de justiça tem que seguir a carga horária que vai possibilitar o trabalho com condições adequadas de saúde e segurança. Isso é o básico elementar, né, de qualquer categoria no mundo inteiro de trabalho, né? Isso aí tem que ser corrigido. Mas vamos falar de coisa boa também, né? A sua produção literária é um negócio impressionante, né? Assim, são tantos prêmios que não dá nem para falar aqui, né? Você é um grande autor aí, orgulho para todos nós. Você trouxe 2 livros aí para mostrar para gente, né? Quais são esses livros aí? Pois como eu disse, né, desde os 11, 12 anos eu decidi, bom, quero ser escritor. E fui protelando, jogando para frente, esperando o melhor momento, né? E se a gente esperar muito, acaba até não acontecendo. Mas aí chegou um determinado ponto e falei, não, a partir de agora eu vou ter que trabalhar em função também disso, né? E adequar. Felizmente, como oficial, dava para ajustar um pouco os horários aí. E então a primeira publicação, né, que eu tive foi em 2012, foi a partir de um dos melhores prêmios que eu ganhei, que foi aberto um concurso para escolher um livro por região do país, né, um livro de poesia. E eu vinha eu tinha eu tinha desistido da poesia, né? Escrevi muitas letras de música, tal, e nessa época eu escrevi também há uns 20 e poucos anos. Muitos poemas, né? Mas tinha parado. Eu falei, não, poesia é muito difícil, ninguém lê, e, assim, eu quero comunicar mais, levar uma mensagem, então acho que a prosa acaba chegando mais. Infelizmente, a música ajuda isso aí, né? Mas quem lê poesia hoje em dia, não sei, os próprios poetas aí, muitos nem leem também. E aí eu desisti mesmo, mas aí depois de 20 anos sem escrever poesia, eu retomei. Eu estava já aquele movimento do Orkut, já tinha muitos colegas, eu conheci muita gente da literatura, né? Tinha alguns grupos lá de concursos literários, a gente começa a participar de concursos literários, né? De textos avulsos, né? Eu comecei a mandar, e alguns poemas meus serem premiados, contos também. Aí eu pensei, pô, será que então dá para eu retomar a poesia? Aí surgiu um concurso, na verdade, chamado Desafio dos Escritores, que era promoção era organizado pelos servidores da Câmara, por alguns servidores da Câmara, aqui dos deputados, mas era para o Brasil todo, né? Que você participava de alguns grupos ali, né? Era um concurso, você escrevia, eles davam um tema, você escrevia, eu vou resumir, eles escreviam o poema e alguns julgadores ali analisavam, né, o seu poema, davam nota, colocavam lá no site, era assim, então era uma oficina e também um concurso. Aí eu entrei e falei, bom, se eu ficar entre os 5 primeiros no meu grupo, né? Não, os 3 primeiros no meu grupo, ficar entre os 5 primeiros no geral, acho que vou ter que retomar mesmo, acho que vai ter dar pé para coisa. Aí eu dei sorte, fiquei em primeiro no meu grupo e depois, no geral, eu fiquei em segundo, né? E um dos meus poemas foi, nessa jornada toda, né, de mais de 3 meses, foi escolhido o melhor de todo o certame. Falei, então agora eu tenho que me dedicar. E, por sorte, coincidência também, uma feliz coincidência, logo em seguida surgiu esse concurso de um grupo lá de São Paulo, o Grupo Editorial Escortete, que está com 40 anos agora, e estava comemorando 30, né? Eles abriram para escolher um livro por região do Brasil para publicar, né, em comemoração com lançamento lá na Bienal de São Paulo, Bienal Internacional do Livro de São Paulo e tal. E aí eu mandei, né, reuni os poemas que eu tinha trabalhado nisso, alguns antigos, reescrevi e mandei. Falei, vamos ver o que dá. E fui finalista, depois eu acabei ganhando aqui na região Centro-Oeste. Foi uma felicidade grande. E o livro eu não trouxe, acabei não trazendo. Como é que chama o nome do livro? Águas de Clausura, de poesia. De clausura, qual é a editora? Essa Escortete, né? Escortete Editora, que eu já vinha também negociando com eles a publicação de um livro de contos, esse aqui, que saiu por eles também, e eu consegui, esse pegou carona, né?
Não, Pegar aí para todo mundo ver. Isso. Esse aqui é o de contos, né? é o de contos. Aí ele pegou carona no lançamento do outro, eu consegui lançar sem pagar nada, porque você vai fazer um lançamento na Bienal de São Paulo, você paga uma grana, não vende nada, mas lancei lá na Bienal Internacional do Livro. E esse também aí foi bem comentado, né? Isso, aí depois, né, quando aconteceu isso, tal, eu falei, poxa, então ganhei esse prêmio e consegui publicar um livro de poesia, agora eu preciso aprender a poesia mesmo, levar a sério e estudar. Aí me dediquei mais, né, conheci um grupo de poetas lá de São Paulo, né, principalmente o Cláudio Daniel, que é um poeta muito conceituado lá e que ministra oficinas, ele estava até começando assim, aí alguém me indicou lá, ele gostou dos meus poemas, a gente conversou e começamos a trabalhar bem isso. E depois de algum tempo saiu. Eu publiquei esse outro já pela editora Patuá, né, que é uma editora relativamente nova, tem 9, 10 anos, e que publica autores não tão, né, conhecidos. Né? E agora também está com vários autores conhecidos também, mas antes eu publicava assim. Só que eles dão uma filtrada boa, né? Tanto é que essa editora está sempre como finalista e até vencedor dos principais prêmios do Brasil, né? O Jabuti, Prêmio São Paulo de Literatura. Esse aqui é o Palavras para Estrangular Silêncios. A ideia é extrair dos silêncios, né? Assim, ó, o significado, né? Isso aí a gente deixa assim um pouco para a interpretação de cada um, mas a ideia é um pouco essa, né? De que essas palavras vão deixar o silêncio no lugar dele e elas falarem também. Mas também há, por outro lado, até a Tatiana, que é uma amiga minha lá do Rio de Janeiro, uma ótima escritora e poeta também, e doutora em literatura, ela faz a apresentação do livro. E ela fala isso também, né, que a poesia também, o silêncio também faz parte, né, da poesia. É como a música, né? A música não tem a música do Lulu Santos que ele fala isso, né? São palavras e silêncios, né? Então é isso. Ela acabou sacando. O ritmo é dado, né, pelas palavras e silêncios, né? Isso. Um não existe sem o outro, né? Exatamente. Um complementa o outro. Como a música mesmo. A poesia e a música estão muito, né, próximas, né? Uma não existe uma sem a outra. Edelson, que maravilha, assim, te agradecer demais aqui pela sua participação no nosso podcast, né? Assim, você é uma pessoa com uma riqueza cultural, né, de conhecimento, de vivência tão grande, dá vontade de a gente ficar o dia todo, assim, conversando, obrigado, né? Então, só te agradecer. Eu disse, você que é um ótimo entrevistador e deixa o entrevistado à vontade. Sou tímido, como eu disse no início aqui, a gente consegue até falar um pouco aqui com você, porque está lembrando Jô Soares. Quem me dera, né? Um gênio da comunicação, né? Eu te agradeço demais aí pelo carinho de sempre e pela dispor do seu tempo aí, que é sempre apertado, para trazer aqui, assim, conhecimento para toda a nossa audiência, né? E agradecer vocês também, né? Que aí estão nos trazendo aí sugestões e contribuições para a gente poder compartilhar, né, com os colegas, né, todas essas experiências vividas por pessoas como o Edelson, né, que é oficial de justiça, é poeta, é escritor, é revisor de textos, é o único desassaltado do Brasil, né? Então, obrigado mais uma vez aí pela sua participação. Tenho certeza que a nossa audiência gostou. E para vocês, né, logo a gente vai trazer novidades aí com mais pessoas para trazer conhecimento e a gente criar essa sensação de pertencimento para essa grande categoria de âmbito nacional que são os oficiais de justiça. Mais uma vez, muito obrigado pela audiência, um forte abraço, até o próximo episódio. Valeu. Obrigado.